A graça e a paz do Senhor. Estamos de volta retomando o nosso estudo sobre o Evangelho de João. Vamos refletir sobre o capítulo 13. Jesus lava os pés dos discípulos. Capítulo 13, a partir do verso 1, assim diz o Evangelho de João. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreenderás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então Jesus declarou-lhe: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. O quarto evangelho, ele não relata a festa da Páscoa e também não relata os preparativos da ceia e a ceia em si, mas registra a lavagem dos pés dos discípulos. Notamos então que, diante da recusa de Pedro no verso 6, Cristo respondeu que ele só saberia o significado daquele ato depois. Mais uma vez, Pedro protesta no verso 8. Então é que vem a palavra de Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. A resposta de Pedro agora, no verso 9, demonstra que ele confundiu o símbolo com a realidade. O significado da lavagem dos pés é que, ao passarmos pelo mundo, ficamos inevitavelmente contaminados. Agora, o crente que já foi lavado com a lavagem da regeneração, como diz em Tito 3,5, necessita lavar-se frequentemente, isto é, necessita banhar-se na água da palavra de Deus para purificar, e purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5:26. Não é suficiente conhecermos a verdade na Bíblia, mas retê-la em nosso coração. A verdade mais preciosa da lição dada por Jesus aqui é que ele pretendeu ensinar aos seus discípulos a necessidade da purificação espiritual, para com ele compartilharem de uma comunhão eterna. Ele pretendeu também ensinar-lhes a humildade que nasce do amor que tem prazer em servir. Então, esse ato de lavar os pés dos discípulos, Jesus estava ali demonstrando
algumas coisas importantes. A primeira delas, dizer que um significado de lavar os pés é que os discípulos naquela época caminhavam a pé, usavam sandália, os pés não eram totalmente fechados com os seus calçados, então ficavam muito empoeirados. E quando eles sentavam para comer, eles tinham que lavar os pés, porque naquele momento, naquele tempo que estava acontecendo esses fatos, os hábitos daquele e os costumes daquele momento era que eles sentassem no chão em almofadas ou tapetes e os pés ficavam expostos para um lado, para o outro, ou eles sentavam em cima dos pés, ou os pés ficavam esticados para o outro lado. Então, poderia incomodar o pé de um ao outro. Então, se fazia necessário lavar os pés, porque, na verdade, quando se chegava, as mãos, o rosto, o corpo já estava lavado, porque eles já tinham tomado um banho, já tinham trocado de roupa, já estavam com as suas vestes ali em condições. Mas os pés, não. Os pés se fazia necessário lavá-los, porque estavam sujos. E o que isso significa? A purificação dos pés. Quando a pessoa andava no caminho, o caminho sujava os pés, a poeira, o barro. Então, era tipo a contaminação, simbolizando a contaminação da sujeira, do pecado. Então, se lavavam os pés. Outra coisa também é que o exemplo de servidão, servir, Jesus lavou os pés. Não havia necessidade de Jesus lavar os pés dos discípulos, mas ele se propôs a isso para dar um exemplo de humildade perante os seus, e outro, de servir aos seus. Era um ensinamento também que ele estava dando ali para os seus discípulos. Esse ensinamento de humildade, esse ensinamento de servo. Então, se fez necessário Jesus dar esse exemplo para os seus discípulos ali naquele momento. João 13, de 21 a 30, fala sobre Judas. Jesus estava perturbado pela presença de Judas. Quão doloroso deve ter sido para Jesus saber que um dos seus discípulos, que era com ele, e que estivera com ele no passado, acompanhou ali nas viagens, nas visitações, compartilhando de tantas experiências, seria agora aquele que o haveria de trair. Consternados, os discípulos entreolharam-se uns aos outros ante a revelação de Jesus. Quem dentre eles seria, então, o traidor? Então, Jesus falou para Judas: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Versículo 27. Então, Jesus começa a instruir os seus discípulos em João, capítulo 14, capítulo 13, também no capítulo 14, a cruz e a glorificação. A glorificação do Filho do Homem seria não somente para o presente, mas também para o futuro, após o cumprimento da sua missão. Este era o propósito da cruz, ou seja, a glorificação. Glorificar é o mesmo que magnificar, louvar, exaltar, dar posição de honra. Seu sentido principal
é descrever a revelação do caráter e da presença de Deus na pessoa e na obra de Jesus, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus fala das moradas no céu, muitas moradas. Lendo Hebreus, capítulo 12, versos 22 e 23, temos a ideia de que há um lugar no céu reservado para a Igreja de Cristo. Jesus mesmo foi preparar-nos lugar de onde Ele voltará para receber-nos e onde reinaremos com Ele para sempre. Jesus insiste na sua comunhão com o Pai. Capítulo 14, verso 10. Ela se fundamenta nas suas palavras, bem como nas suas obras. E Ele promete que, se permanecermos na sua palavra, faremos as mesmas obras que Ele fez, ou maiores ainda. Outro ensinamento: se perdizes alguma coisa em meu nome. A promessa do Consolador também, a seguir vem a promessa de outro Consolador. Este ficaria com os discípulos para sempre. Jesus refere-se a ele chamando-o de Consolador. Capítulo 14, verso 16. Que seria também o Espírito da Verdade, no verso 17. E Espírito Santo, no verso 16. A missão do Espírito Santo consiste em, primeiro, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Capítulo 14, verso 26. Segundo, vos guiará em toda a verdade. Capítulo 16, verso 13. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Capítulo 16, versos 13 também. Ainda que perto do momento da crucificação Jesus podia falar de glória, paz e gozo, quando ele fala, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Suas últimas palavras foram, levantai-vos, vamo-nos daqui. Verso 31. Jesus sabia de todo o ódio que naquele momento reinava nos corações dos homens, mas ele permaneceu calmo, pronto a dar a sua vida na cruz do Calvário. O relacionamento de Cristo com os irmãos, com os apóstolos, com os seus servos. Esse texto tratará apenas do capítulo 15, precioso sermão que fala de um dos pontos para a vida cristã normal, isto é, a vida abundante em Cristo Jesus. Podemos dividir esse capítulo em 3 seções. Primeiro, dos versos 1 a 8, a palavra-chave é permanecer. Segundo, do verso 9 a 17, a palavra-chave é amor. Terceiro, dos versos 18 a 27, a palavra-chave é aborrecer. Então vamos analisar esses 3 pontos, um de cada vez. A primeira seção está ligada à alegoria da videira. Aqui Cristo é a videira. Ele ensina que para haver fruto aceitável a Deus, devemos permanecer
em íntimo relacionamento com Ele. O crente precisa estar consciente de cada atitude na vida a fim de preservar o perfeito relacionamento com Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. A videira é uma árvore dependente. Ela depende dos cuidados do lavrador. Assim é Jesus, que veio em obediência à vontade do Pai, a fim de realizar a sua obra. Nós que representamos as varas da videira devemos ser parte integrante de Cristo. Por isso, ele disse: estai em mim. Este relacionamento é indispensável. A vara que não dá fruto é cortada. Os ramos frutíferos são podados para que deem mais frutos. É o relacionamento vital. A vida é transferida. Agora, aquele a quem a vida foi comunicada passa pela experiência da união com a videira e passa a dar muito fruto. Se alguém que está em Cristo nega vida abundante, é porque, na realidade, não está em Cristo. Porque sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. A analogia dentro desse assunto da videira é que aqui está falando como nós fôssemos enxertados na videira. Nós somos os ramos enxertados na videira, para que façamos parte do mesmo alimento que a videira recebe, o mesmo tratamento que a videira recebe. O agricultor, ele vai ter o cuidado de zelar por essa videira, para que essa videira ela venha resplandecer, ela venha dar frutos, ela venha dar o resultado esperado. Então, quando você está ligado em Cristo, você está fazendo parte da mente de Cristo, da vida de Cristo, de um relacionamento que Cristo tem com Deus, é o mesmo relacionamento que nós temos com Deus. E somos uma videira só. Fazemos parte dessa videira. E aí essa videira, então, ela produzirá, ela dará frutos. Por quê? Ela faz parte de uma coisa só. Nós fazemos parte, enxertados em Jesus, aqui, né? A videira é Jesus, o agricultor é o Senhor e as varas somos nós. Agora nós vamos para o segundo ponto, que é a palavra-chave, é o amor. A segunda seção do capítulo 15 está relacionada com o amor. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. O amor de Jesus para com os seus discípulos tem a mesma dimensão do amor do Pai para com ele. Seu amor está revelado através da entrega da sua vida por seus amigos, por aqueles que Jesus ama. João 15,10 registra a condição para sermos objeto do amor de Cristo. Se guardardes os meus mandamentos. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, aqui a ligação é o amor. A ligação de Jesus e nós, de nós e Jesus, é o amor. E esse exemplo que ele dá
Ele quer também que nós tenhamos uns com os outros. Está ligado em amor. Na videira foi enxertado. Aqui, a ligação é o amor. Então, se faz necessário que o amor prevaleça, que tenhamos amor no coração. Por isso que a palavra diz que precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque para a gente amar o nosso próximo, primeiro nós temos que nos amar. Eu me amo primeiro, porque se eu não conseguir amar a mim mesmo, eu não consigo amar o meu próximo. Então eu preciso ter amor. Esse amor que Deus coloca na minha vida, no meu coração, é um amor que eu vou passar para o meu próximo. Por quê? Porque eu tenho esse amor. Eu amo Jesus. Eu amo a minha pessoa, então eu posso amar você. Amém? O amor de Cristo é um modelo para o nosso amor fraternal. Então, essa sessão termina assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Jesus nos escolheu primeiro, né? Então, muitas das vezes, as pessoas pensam assim: eu escolhi Jesus, eu aceitei Jesus, então Jesus foi uma escolha que eu fiz. Mas, na verdade, o Senhor nos amou primeiro, porque Ele se entregou por nós. Ele morreu por nós. Ele se sacrificou por nós, né? Ele escolheu a nós em primeiro lugar, para que depois nós pudéssemos se achegar a Ele. Agora, o terceiro ponto, que vem falar sobre a palavra-chave, aborrecer. Fala sobre os discípulos ou a igreja e o mundo. Se o mundo vos aborrece, sabei primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Então o mundo primeiro aborreceu ao Senhor, a Jesus, antes de me aborrecer, antes de me incomodar, antes de me entristecer, já tinha incomodado o Senhor, entristecido o Senhor. Jesus disse que através do nosso testemunho e da maneira santa de viver, os pecadores que hoje nos perseguem se converterão e compartilharão da vida eterna conosco. Então, esse ensinamento é um ensinamento muito precioso, porque nós não podemos abrir mão de alguém que nós julgamos que não possa se salvar, ou que nos aborreça, ou que nos entristece, ou que às vezes nós podemos julgar que essa pessoa não tem salvação. Não. Esse aborrecimento o Senhor recebeu primeiro do que nós. Se Ele recebeu primeiro do que nós, Ele assimilou isso de uma maneira grandiosa. E da mesma maneira que foi assimilado pelo Senhor Jesus, também deve ser assimilado por nós com essa grandiosidade, para que possamos trazer o pecador para Jesus. Então, os aborrecimentos do mundo
para com os crentes por causa do nome de Cristo nunca passarão, nunca cessarão, eles sempre existirão. Isto porque o mundo desconhece a Deus. Mas quando vier o Consolador, como ele disse lá aos seus discípulos, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Amém? Então, está aí, versos 26 e 27, para que possamos refletir nessa palavra. Assim sendo, nós vamos parar e daremos continuidade na próxima aula, ainda dentro do Evangelho de João. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.